É uma exposição que não tenta criar pequenos momentos, mas sim apresentar o todo, o corpo da obra do Bandeira, que é extremamente sofisticado, muito elegante, de uma beleza inacreditável mesmo. Vou te arrastar pela corrente presa em teu pescoço, e as correntes desse novo mar nos levarão até o porto. Primeira cantora a lançar um disco de inéditas, só de inéditas de Gilberto Gil, né? Sim. Nada mais, nada menos que Nada Gilberto. mais, nada menos. É um presente. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. Ele estudou Direito, pouca gente sabe, mas em vez das leis, preferiu viver com as notas musicais. Alceu Valença ganhou uma bela exposição no Itaú Cultural. E dá para conhecer a trajetória do menino de São Bento do Una, agreste pernambucano, que faz uma carreira singular na música brasileira. Entrando na luneta de Alceu Valença, bem-vindos! Aqui a gente entra na infância, na juventude, nesses anos de formação, não só do artista, de uma pessoa, né? Sim, o Alceu menino também, São Bento do Una, criado muito solto na Fazenda Riachão, que é um lugar muito aberto, com muitos animais, tanto que ele sabe o canto dos pássaros. Até hoje ele diferencia vários cantos de vários passarinhos por conta dessa infância. Eu não sou de guardar documentos, não sou de guardar fotos, nada disso. Essa exposição, ela teve como base, evidentemente, o acervo que a minha mãe, Dona Delma, fazia, desde eu pequeno, e de minha irmã, Delminha. E depois, a minha mulher, Ianê, há 15 anos atrás, que ela fez esse acervo. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo, já não há mais coração. É um cara que foi estudar direito, que o caminho artístico se apresenta para ele, mas assim, quase sequestra ele, né? Tentaram bastante. Ele é filho de um pai também advogado, juiz, ali de São Bento do Una. Ele chegou a começar a fazer Direito na Faculdade de Direito de Pernambuco. Chegou a ir para Harvard por causa disso. Quando eu digo assim, que o meu pai não queria que eu fosse seguir essa carreira de artística, ele tinha toda a razão. Sabe por que ele tinha razão? Porque é muito complicado fazer uma carreira artística. Mas eu acho que a arte falou mais alto. Rima, métrica, ele já escrevia provas e coisas em cordel, ele tinha essa peculiaridade. Ele de alguma forma traz uma ruptura, um outro olhar, uma outra perspectiva na música brasileira, né? Importante. Sim, ele traz já essa mistura também com a guitarra elétrica. No Nordeste também é outro idioma, que não é agreste. Então, outra temperatura, é a interpretação fácil. Rua de mim, e de repente fica com... A Casa do Alceu é um ponto turístico assim, de Olinda, é um ponto de parada mesmo. Primeiro que é um casario muito bonito, como todo casario de Olinda, a sacada, as janelas. E tem essa tradição já dele aparecer, dele cantar com as pessoas, com os foliões, então é tudo muito misturado. Essa menina é doidinha pro forró. Essa menina é doidinha pro forró. Essa menina ela é doidinha pro forró. E no forró ninguém segura essa menina. Eu fui pro Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu gosto de artista assim que se dá pro público, né? Ele conquista. A ligação do Alceu com o cinema, né? Dentro da trajetória dele é tão legal. Sim, é uma ligação muito forte também. Ele fala que ele tem uma mente de diretor, né? No filme dele, que é o Luneta do Tempo, ele chegou a escrever todas as falas e a filmar. Ele filmava falando todas as falas dos atores. Então, essa mente dele de orquestrador, de maestro, de diretor, também tem muito esse olhar do cinema. Gira o mundo, roda a vida, tudo é puro movimento.
você tem também um agreste, um chão batido, um sapê, e você tem uma imersão tecnológica aqui, bem interessante, bem digital, de 360, que te leva para São Bento do Una, para o Riachão, para a fazenda onde o seu nasceu. Eu estava vendo um montão de pessoas cantando uma música. Sério? Como que a gente termina essa reportagem e essa exposição, hein? Entrando na paisagem sonora do Carnaval de Recife, Olinda. Um diabo louro passou na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Olha que o carnaval é só em fevereiro, hein, Adriana? Bom, olha aí, você que vai passar o final do ano em São Paulo e depois tem janeiro com as férias da criançada. Está em cartaz no Farol Santander a exposição Tarsila Imersiva. Lúdico, dá para interagir bastante com as imagens. Muito interessante, eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha noção que a gente fosse gostar tanto. A minha filha está se divertindo muito. É incrível, eles adoraram, as cores são bem vivas, né? Eu sou autora de livros infanto-juvenis e eu escrevo sobre Tarsila há algum tempo com a outra curadora, que é a Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da pintora. E a gente vai muito em escolas e a gente percebe essa ligação que existe desde sempre das crianças com a Tarsila. A obra da Tarsila é uma obra muito divertida, muito viva, muito colorida. Então eu acho que essa ligação da criança com a obra da Tarsila ela é quase que natural. As crianças interagem maravilhosamente bem com a Tarsila. A gente tem um painel com elementos tarsilianos e as crianças pintam alguns desses elementos que são escaneados e vão fazer parte dessa obra da Tarsila. Quer dizer, as crianças ajudam a Tarsila do Amaral a criar uma composição com elementos tarsilianos. Eu gostei mais dos jogos ali, dos quadros, de várias coisas. Um quadro que é um homenzão gigante. Os gráficos são muito bonitos, mesmo sendo tudo quadriculado no começo, a gente tenta acertar. Essa área aqui das casinhas é uma área que a gente chama de vila sensorial, vila dos sentidos, e a cada casinha retrata a infância da Tarsila do Amaral nas fazendas, que ela viveu nas fazendas do interior de São Paulo. Então você pode ver pela janela das casinhas o que a Tarsila via, e em seguida você pode ver na obra como ela retratou. Eu acho interessante porque é uma das poucas vezes em que as exposições são próprias para as crianças, né? Isso a gente perde muita oportunidade de ir para bons lugares em São Paulo, porque a criança não pode mexer, não pode pegar, e eles têm muito isso, né? Eles são muito sensitivos, eles querem sentir, eles querem tocar, e esse é um bom lugar por conta disso. Aqui a gente tem o Abapuru, é a obra mais importante da Tarsila do Amaral. E todo mundo tem muitas perguntas sobre essa obra, o que ela significa, porque a Tarsila desenhou. Então aqui você pode fazer perguntas para o Abapuru, que por meio de inteligência artificial ele responde. As crianças saem aqui da exposição com a certeza de que a Tarsila do Amaral é a pintora do Brasil, a pintora que quis retratar o Brasil de formas alegres, com cores vivas e criando esse universo incrível com o qual as crianças tanto se identificam. É uma experiência única e a gente espera que eles guardem essa experiência de Tarsila no coração para sempre. Preciso ir com o meu Pedroca. E daqui a pouco tem outra exposição que você não pode perder em São Paulo. E também a segunda reportagem da nossa série sobre o funk. Hoje nós vamos falar sobre os estilos. Tem gosto pra tudo. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Mais um dia eu aqui dentro e o tempo não passa. Eu lembrei do mundão. Vai ver a vibe do Kevin 3, não tem emoção que te faz mexer. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. Vai ver a vibe do Kevin 3, não tem emoção que te faz mexer. Seja no Lisa, no PPG.
Metrópolis de volta com mais uma exposição que acaba de entrar em cartaz no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Uma retrospectiva da carreira do cearense Antônio Bandeira. Bom, Antônio Bandeira é um de 14 filhos de uma família do Ceará. E ele, quando jovem, 20 e poucos anos, vai para o Rio de Janeiro aprender arte. Ele fica no Rio, começa a conhecer as pessoas no Rio e faz uma exposição que o cônsul francês gosta bastante das aquarelas, acha muito bonito e tal, e consegue uma bolsa para o Bandeira ir para Paris. Ele é um artista, era uma pessoa muito agradável, simpática, boêmio, e então ele começa a ser conhecido, inclusive, como um brasileiro que se dá bem em Paris. Bandeira é um artista único assim, no panorama brasileiro da arte abstrata mesmo, porque ele não é um artista que está ligado a grupo. Ele não está interessado em manifestos de fé, ou então os dogmas dos concretistas, de uma coisa geométrica, racional, matemática. Ele é completamente livre. E, na verdade, não é exatamente abstrato, porque ele mesmo diz que o tempo todo ele olha para a natureza, ele olha para as paisagens, ele está olhando à volta dele, né? E isso é muito bacana na exposição, porque a gente vê essa coexistência de uma certa abstração com a figuração. Ele não é um artista abstrato que parte da abstração para chegar na realidade, mas sim ele parte da realidade para chegar na abstração. Aqui, por exemplo, a gente vê uma das pinturas clássicas abstratas, uma das grandes obras dele, onde a gente vê esse gotejamento, que lembra um pouco o que está acontecendo na pintura dos expressionistas abstratos, só que ao contrário deles, ele é um artista completamente controlado, Bandeira, ele é puro controle. O Bandeira fez uma série de trabalhos, como vários artistas da geração dele, com materiais que não são tradicionais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parede com uma série de flãs. O flã era uma matriz usada para fazer jornal antigamente, quando os jornais eram montados linha a linha com letrinhas de chumbo, e cria essas pequenas cidades ou essas pequenas estruturas que são muito poéticas. Bom, esse é um trabalho bem interessante do Bandeira, porque ele faz parte de uma série de pinturas que ele faz ao longo de toda a carreira, que são cidades. Não são cidades, assim, não são panoramas de cidade, nada disso, mas ele toma a ideia da cidade como ponto de partida. E isso vai ser constante ao longo de toda a carreira dele. Desde o começo, assim, com obras mais figurativas, né, onde você vê uma cidade realmente, até pinturas completamente abstratas, onde a ideia da cidade está presente só como luz. Bom, essa é uma pintura que é particularmente interessante, porque é do final da vida do Bandeira, de 66, ele morre em 67, muito jovem mesmo, um ano antes da morte dele, que realmente sintetiza tudo aquilo que a gente encontra na exposição. Tem um pouco de tudo, desde os grids que ele coloca, né, esses quadriculados, a impressão de uma tela sobre a outra, essa ideia do descontrole, então pelo menos essa ideia da linha solta, né, da tinta solta, e a beleza toda do trabalho, né? Assim, acho que tem uma coisa de um colorista fantástico, de um cara que sabia trabalhar com cor e que também sabia trabalhar com a imagem. É uma exposição que não tenta criar pequenos momentos, mas sim apresentar o todo, o corpo da obra do Bandeira, que é extremamente sofisticado, muito elegante, de uma beleza inacreditável mesmo. E o Metrópolis continua agora mostrando a imersão que a gente fez no movimento funk. Nessa segunda reportagem da série, a gente vai falar um pouco sobre os vários estilos desse gênero, né? Exatamente, e o funk evoluiu bastante. A moda agora é o que eles chamam de funk 150 BPMs. É rápido. Que é super rápido, né? É bem rápido mesmo. Mas as letras continuam no centro das discussões. Hoje o funk é a maior manifestação cultural da juventude brasileira. O funk engoliu, dominou, é o movimento principal e é o movimento urbano mais expressivo que existe, né? Em 10 cidades, a música mais ouvida entre jovens de 15 a 25 anos já é o funk. O ritmo é contagiante e as letras são legais também, apesar de ter umas letras que, né... O movimento funk ele tem diversas vertentes, o funk
consciente, né? Tem aquele funk que dizem proibidão, mas na verdade não é proibidão. Isso é uma terminologia criada pela mídia justamente até para criminalizar o nosso movimento, o funk ostentação, né? Tem um funk das crianças que é a linha dos Leleque, por exemplo. Tem um funk pop, que é o funk do Naldo, é o funk da Ludmilla. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Os vários estilos do funk surgem quando o ritmo, já consolidado no Rio de Janeiro, começa a se espalhar pelo país. Ele entra, nesse primeiro momento que ele entra aqui, antes de ser ostentação, ele é o tal do proibidão. É música que relata, é uma música altamente dançante, forte. Mas um dia eu aqui dentro e o tempo não passa. Eu lembrei do mundão, que eu tinha vários compassos. Falando do dia a dia e exaltando o cotidiano, levantando a bola de quem os abrigava, que eram as facções do tráfico, fazendo denúncias sobre a violência da polícia, é altamente social. Só que isso é reprimido com uma violência extrema no estado de São Paulo. 7 MCs foram assassinados. O MC da Leste foi morto no palco. Surgiu um medo de continuar fazendo essa voz do proibidão e o funk encontrou um outro caminho, que era um momento em que aumentou o poder de consumo da população, num determinado momento. E aí a música começa a falar desse desejo de consumir, desse poder de consumir, desse poder de eu ter grana, de eu ter um tênis legal, de eu ter um colar legal, de eu poder ter uma piscina na minha casa. E aí o funk ganha essa voz que bate com esse sentimento do Brasil popular de dizer, agora eu posso consumir. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. A nós convida porque sabe que elas vêm. Do funk melody de Claudinho Bochecha para o crossover de funk com o trap de Anitta, o ritmo mudou bastante. Até o número de batidas por minuto aumentou, acelerando o que já era embrasadão. O movimento que veio do Miami Bass até chegar no tamborzão, no Volt Mix, até chegar no 150, é um negócio que passou por muitas mãos e muitas influências. Eles estão usando outros elementos de todos os jeitos para fazer a batida, que eles chamam de brincadeira de panelinha, e do outro lado o Rio de Janeiro, que estava, digamos, numa situação mais... estava fazendo mais do mesmo há um bom tempo, reaparece com 150 BPM, que é um funk mais rápido, mais enérgico. E esse agora está tomando conta do Brasil inteiro. Eu acho que um dos maiores responsáveis por tudo que mudou é o próprio Condzilla, né? Hoje um dos maiores canais de música do mundo, terceiro em entretenimento, né? Ele mudou o plano estético disso. O funk quase não tinha clipes, né, antigamente. Ele que começou com essa ideia, porque o funk ostentação, quando começou a ser feito, o pessoal falava, tênis da marca tal. Eles pegavam a foto do tênis e colocavam. Falavam boné da marca tal, eles colocavam a foto do boné. E o Conde transformou isso no audiovisual, né? O Condzilla estava tentando trabalhar com hip hop, ser cantor de hip hop. Nesse momento, ele sentiu que ele queria fazer videoclipes e que o mercado de hip hop já estava meio saturado. Mas ele viu que tinha esse funk chegando em Santos e não tinha quem fizesse. Ele começou a fazer clipes de funk por R$1.000 e hoje ele é o segundo maior canal de YouTube do planeta Terra. É nóis, tamo junto. Somos 50 milhões de inscritos. 50 milhões de vozes. Somos o maior canal de música no mundo. E para quem desacreditou, só podemos dizer uma coisa: a favela venceu. A evolução do ritmo ainda não conseguiu acabar com uma grande polêmica do funk. Mesmo sendo legítimo, o conteúdo de algumas letras deixa a desejar. Tem algumas letras que são legítimas, outras precisam ser discutidas, mas precisa trazer para o centro do debate, é porque também está sendo pautada por um processo de formação que é a própria televisão. O funk, ele é machista justamente porque a sociedade é machista. Né? O sertanejo é machista, o rock é machista. Porque é um tabu, né? Uma mulher tá no funk, etc. Então, como tem mais homens, hoje a gente trabalha para quebrar esse tabu. Acontece que existe um reconhecimento disso. E a gente trabalha isso para que tente mudar algumas coisas. E tem muita consciência entrando no funk. Você vê muita gente que fez funk misógino, que começa a ouvir umas coisas e vem e faz um funk quase que corrigindo aquela voz ali. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. O
qual é a magia do funk? E aí a gente ouve várias informações, pessoas dizendo a magia é que a batida do funk tem o ritmo da transexual. E toda música que tem um ritmo da transexual, ela vira uma febre. E o funk tem isso, ele tem uma batida, um ritmo que reproduz o ritmo da transexual. Quando vir o chuva quente, a coisa vai ficar boa. Eu vou passar com a linguinha na tua boca. Eu vou passar com a linguinha na tua boca. Bom, amanhã você vai ver a última reportagem da série sobre o funk aqui no Metrópolis. E no próximo bloco tem mais música, Roberta Sá e um álbum inteiramente composto por Gilberto Gil. Vem cá que eu vou te arrastar pela corrente presa em teu pescoço, e as correntes desse novo mar nos levarão até o porto, onde as sereias vão nos esperar com risos cheios de felicidade, e todos nós vamos dançar, dançar no chat da modernidade. Que tal ganhar um álbum inteiro de músicas inéditas composto por Gilberto Gil? Esse privilégio é da cantora Roberta Sá. E não é só, o Gil ainda participou da gravação e da produção. Vem cá que eu vou te ensinar uma maneira de encarar a vida. Tá tudo fora do lugar, vamos achar nossa medida. Roberta Sá, primeira cantora a lançar um disco de inéditas, só de inéditas de Gilberto Gil, né? Sim. Como é que foi essa aproximação, esse encontro até chegar no disco? A gente encontrou na casa de um amigo, que era o Jorge Bastos Moreno, que infelizmente nos deixou. Ele falou, vou fazer uma feijoada pro ministro, que ele chamava Gil de ministro. Uhum. Aí eu fui comer um feijão e lá a gente começou a conversar. E aí todo domingo a gente acabou que foi se encontrando, foi criando esse grupo de amigos, e a partir desse grupo de amigos o Gil fez uma música, depois fez outra, depois fez outra. Falei, bom, vou fazer um disco só de Gilberto Gil. Ele estava numa fase muito criativa, ele tinha acabado de compor as canções do Ok, Ok, Ok. Então esse disco é um pouco a continuação dessa fase criativa dele. Ele não lançava também disco de inéditas há um tempo. Eu gosto tanto dela e ela diz que me ama. Como é que foi cantar, compor com ele e também ter ele muito presente em todo o processo, né? Sim, ele gravou todos os violões e a partir dos violões dele que nós fizemos os arranjos do disco. Foram 2 anos de uma convivência muito intensa com ele e eu acho sempre muito importante assistir artistas que a gente admira trabalhando, né? Aprende-se muito, é quase como se fosse uma pós-graduação. Viro, 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 viro. Hoje tá virando amor de verdade, desse que vem pra ficar. Hoje tá brilhando o sol na cidade, no sonho do orixá. Giro é a faixa título, porque essa faixa para batizar o teu álbum? Quando a gente percebeu, foi a primeira música que ele fez pra mim, e quando a gente percebeu, sem querer, era a contração do meu nome com o dele, que é Gil e Roberto, e ele é Gilberto e o Roberto, a gente tem, né, e aí a gente botou Giro, e tem uma coisa de movimento, que tem a ver com o Nordeste, que tem a ver com a Saia, que tem a ver com a Bahia, que tem a ver com o samba, que tem a ver com o Rio, que tem a ver com essa girada do mundo também, né. Se é fogo de palha ou vai virar paixão, não me deixe só agora, segure a minha mão. Foi muito bonito o processo, assim, eu vou guardar para sempre no meu coração, assim, foi realmente um presente, daqueles momentos que justifica todas as noites mal dormidas e, sabe, as coisas que a gente passa por ter escolhido essa profissão. Que eu vou te arrastar pela corrente presa em teu pescoço, e as correntes desse novo mar nos levarão até o porto, onde as sereias vão nos esperar com risos cheios de felicidade, e todos nós vamos dançar, dançar no chat da modernidade. Muito bem, hein, Cunha Júnior? Vamos embora, chega. Bora. Por hoje chega, mas amanhã tem mais. E para quem não sabe, em novo horário. Exatamente, 7h15 da noite, repetindo. 7h15 da noite. Logo depois do programa Papo de Mãe. Ó, para encerrar, tem mais um pouquinho de Roberta Sá. Um beijo para vocês. Tchau, até amanhã.
Giro, 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 giro. Giro, 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 giro. Acho que só vou parar quando o dia de manhã. Também quem mandou chegar na Bahia tem que receber nanã. Quem mandou comer mais uma fatia do bolo de carimã. Acho que era neste axé que eu queria me tornar menina irmã. Giro, 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 giro. Giro, 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 giro. Giro, giro.